Grau, pessoas, esse é o nosso podcast. Como vocês já devem saber, podcast vem de pod, de podcast, e quest de questionar, de fazer perguntas. Então hoje a gente trouxe para cá a Ariadna, que ela é psicóloga. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite da gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não é tão comum, tão corriqueiro, mas é uma coisa que acontece muito, sobre a procrastinação. Depois disso a gente vai falar a respeito de objetivos, a influência da procrastinação no alcance dos objetivos. E eu quero começar perguntando a você, Ariadna, o conceito de procrastinação, ele só acontece com jovens, com crianças, ou como é que funciona essa parte? A procrastinação acontece de uma forma geral, né? Com todas as pessoas. E o que é a procrastinação? A procrastinação é quando sabemos que devemos fazer algo, mas não fazemos, ou quando começamos a fazer, mas não conseguimos ter motivação para continuar aquilo, certo? E aí a gente fica no movimento de adiamento, né? Sempre deixando para depois, para amanhã eu faço, amanhã talvez dê certo, né? E aí a gente poderia parar para refletir, mas até quando teremos o amanhã, não é isso? E também, né, a procrastinação, ela nos leva para um lugar chamado eixo do prazer. E que lugar é esse? O eixo do prazer. É quando sabemos quando trocamos o que devemos fazer, né, o que deve ser feito, por algo que nos traz prazer momentâneo, né? E diante disso, né, o que devemos fazer? Né? Diante disso, a gente deve passar por um processo que nós chamamos de educação da vontade. O que seria essa educação da vontade, né? Fazer o que deve ser feito, né, independente daquilo que eu quero ou não fazer, né? Então, a partir daí também, nós devemos buscar a virtude da fortaleza. E o que seria essa virtude da fortaleza? Implica em enfrentar e persistir, né? Enfrentar e persistir, e esse persistir e esse resistir, ele exige constância, né? E a constância está ligada à fortaleza. E como nós deveríamos fazer isso, né? Existe algo que a gente fala na psicologia de os pequenos desconfortos, que eles vão nos ajudar. E o que seriam esses pequenos desconfortos, né? Por exemplo, tomar café sem açúcar, tomar um banho gelado. Para quem tem um mimo, né, de dormir com ar-condicionado, dormir sem ar-condicionado. Por quê? Isso vai nos fazer lembrar que nós devemos fazer o que deve ser feito e não somente aquilo que a gente gosta de fazer. Certinho. Agora, a procrastinação, ela geralmente acontece de forma pessoal ou as pessoas que a gente vive, porque se diz que nós somos a média, né, do comportamento das 5 pessoas mais próximas da gente, né? E daí, isso tem influência realmente na procrastinação, as pessoas com quem a gente convive? Sim, é um fator de ordem pessoal, né? Porque a procrastinação são, vamos dizer, um termo gourmet para preguiça. Preguiça. Né? Para a preguiça. A procrastinação está relacionada à preguiça, né? Que isso é um fator pessoal, a preguiça. Mas também possa ser que o meio, né, o externo onde a gente esteja inserido, ele possa influenciar de alguma forma nisso, né? As amizades, se você tem amizades à sua volta que não lhe motive, não lhe incentive, não faça você sair desse eixo do prazer, como eu falei, né? Consequentemente, possa sim desencadear também a procrastinação. O que é a procrastinação e quais são suas maiores causas mais comuns? Como eu falei, né, a princípio, a procrastinação é quando a gente não faz o que deve ser feito, né? Ou começamos a fazer, mas não conseguimos ter constância naquilo, né? A procrastinação é isso. E a principal causa, né, as causas mais comuns, como eu disse, está relacionada à preguiça. Que a preguiça é algo que a gente vê que está enraizado, né, enraizado em muitas pessoas.
essa questão da preguiça, porque a preguiça ela quer nos deixar ali acomodados, quer nos deixar nesse eixo do prazer, né? Nos traz prazer, nos traz conforto, né? Tipo a questão, por exemplo, eu poderia acordar mais cedo, mas eu prefiro ficar ali, dormindo, né? Eu poderia acordar mais cedo para estudar, mas eu prefiro estar ali no quentinho, debaixo dos lençóis, né? E, enfim, aí eu acabo adiando, né, a questão de que eu poderia estudar, poderia ter mais tempo para estudar, mas eu prefiro estar dormindo, fazer um exercício, mas eu prefiro estar ali, estar dormindo. Beleza. Falando a respeito de preguiça, a pergunta agora é dura, viu? A procrastinação tem alguma coisa a ver com classe social? Não. Independe disso, né? A procrastinação, ela acontece independente da classe social, independente das condições financeiras, né, daquela pessoa, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm condições mínimas, mas sempre estão ali, né, buscando o melhor, não deixando para o amanhã, né, o que deve ser feito hoje. Então, eu acho que isso independe de classe social. Beleza. A gente vê pessoas, por exemplo, colegas de escola. Daqui uns dias a turma aqui vai terminar, né? O terceiro ano do ensino médio. E daqui a 10 anos, eu me coloco como exemplo nisso. Porque alguns colegas meus da época de escola trabalham em certos, quer dizer, tem certos empregos, desde colegas meus que hoje são médicos, e outros são advogados, e outros são mototáxis. Eu não estou desmerecendo a profissão de ninguém. Só que o seguinte, a questão da procrastinação, daqui a 10 anos, como ela pode influenciar a vida desses alunos? Olhando para a realidade, ela vai impactar de uma forma profunda, né? Porque você está adiando coisas que você pode fazer hoje pensando no amanhã, né? E se seu amanhã não chegar? E se o amanhã chegar e você não fez o que deveria ser feito, né? Como é que você vai ter mais, por exemplo, na questão dos estudos, você poderia adquirir mais conhecimento, estudando melhor, né? Mas aí você preferiu, ao invés de estudar, preferiu procrastinar, ou seja, preferiu estar dormindo, ou preferiu estar no WhatsApp, né, ou estar no Instagram, né? Isso vai ter consequências, tanto agora como se o amanhã chegar, então, né, como no futuro. Então, no caso, voltando à pergunta anterior, a procrastinação, ela de certa forma influencia na classe social, é isso? Dependendo do ponto de vista. Sim, olhando por esse ponto de vista, sim. Porque tem a questão também das oportunidades, né? Com certeza. Algumas pessoas têm pais, podem bancar mais, outros precisam trabalhar antes, né? Exatamente. Antes do ensino médio mesmo. E assim, voltando à questão, né, que a procrastinação, como eu falei sobre a virtude da fortaleza, né, que está ligada à questão de persistir, né? De persistir, e isso existe constância, né? E a constância, como diz, todo mundo começa, mas só os fortes permanecem. Boa. Tem uma frase, né, até nesse livro que eu trouxe, que é um livro que eu costumo trazer para a minha vida, porque tem muitas lições valiosas, que diz assim: cumpre o pequeno dever de cada momento, fazes o que deves e está no que faz. Essa frase, ela nos convida, né, a fazer o que deve ser feito, né, a cumprir com o nosso dever diante do mundo, né, a mostrar a nossa força, a buscarmos adquirir a capacidade de enfrentar e lutar pela aquilo que a gente acredita, né? E também a resistir com paciência e constância diante das dificuldades da vida. Sim. Bom, existem diferentes tipos de procrastinação. Se sim, quais são eles, assim? Sim, né? Como eu falei no início, a questão dos tipos de procrastinação, tem a questão do primeiro tipo, que é quando eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço, né? De certa forma eu estou ali. E tem o segundo tipo, que é quando eu começo a fazer, né? Mas aí eu não tenho constância naquilo, né?
A respeito de sonhos, metas e projetos, tu já falou a respeito do papel da procrastinação nisso aí. A respeito... A procrastinação tem alguma coisa a ver com, sei lá, algum tipo de síndrome, sei lá, TDAH, tem a ver com, como é que se diz? Falta de motivação? No caso, a procrastinação, ela pode desencadear quadros de ansiedade. Né? A procrastinação pode estar ligada a questões de quadro de ansiedade. Por quê? Quando a pessoa vê a vida acontecendo, né? Por exemplo, vamos supor, aqui nós temos os alunos, né? Vamos supor que tem alguns deles que são procrastinadores. E aí eles veem os colegas conquistando, né? Conseguindo, de certa forma, tirar notas melhores nas provas. E aí acaba gerando uma certa frustração, né? Que a ansiedade também está ligada a isso, a questão das frustrações, né? E aí pode desencadear quadros de ansiedade, né? A questão do TDAH também. Como ele vive o tempo todo acelerado, não consegue de certa forma manter uma organização, manter uma ordem, também pode estar ligado a essa questão da procrastinação. Eles podem sim se colocar no movimento de procrastinação, né? De não conseguir, porque eles começam uma coisa e não terminam. Geralmente, né? As pessoas que têm TDAH, eles não conseguem manter essa constância. Então, consequentemente, sim, eles podem ser procrastinadores. Então, no caso, quer dizer que a procrastinação ela pode desenvolver doenças, é isso? Não é que ela possa desencadear a doença, né? Quem tem TDAH, consequentemente, possa ter uma predisposição para procrastinar, né? E ela pode desencadear quadros de ansiedade, certo? Quadro de ansiedade, talvez um quadro depressivo também, né? Quando as pessoas não vê mais motivação, né? Porque, portanto, procrastinar, não ver as coisas acontecendo, vão se sentir desmotivadas e pode entrar num quadro de depressão, de uma tristeza profunda, né? Como a gente fala, que significa, a depressão significa você estar num quadro de tristeza profunda, de descontentamento. Por mais que as coisas boas estejam acontecendo à sua volta, você não consegue enxergar. Como a procrastinação pode afetar a saúde mental e o bem-estar assim, de uma pessoa? Já ligando com o que tu acabou de falar. Essa pergunta já está ligando com a questão que a gente acabou de falar, né? Sobre a questão da ansiedade, né? Porque a questão da frustração, como eu falei, né? A frustração, hoje as pessoas elas estão vivendo de ideais. Elas estão criando o ideal da sua vida na sua mente, né, na sua cabeça. E quando as coisas fogem do seu controle, quando não acontece como deve acontecer, aí eleva o nível de ansiedade daquela pessoa, né? E assim, a gente tem que se instalar na realidade. Entender que muitas frustrações que acontecem é só a vida acontecendo. Só a vida acontecendo. A gente tem que fazer a nossa parte, estabelecer de fazer a nossa parte, de cumprir o que deve ser feito. Mas se em algum momento não der certo, não é o fim das coisas, né? Vamos ver aquilo como uma oportunidade de aprendizado. A gente falou a respeito de causas, de como acontece a procrastinação. Como tratar a procrastinação? Como tratar? Sim. Tem remédio? Uma das possibilidades, como eu falei, né, é a gente passar pelo processo de educar nossa vontade, né, começar a educar nossa vontade. Não só fazer aquilo que a gente quer, né, fazer o que deve ser feito, independente de ser aquilo que a gente quer, de ser o que a gente se sente confortável, né. Por exemplo, vamos supor a questão da academia. Para mim, é um desafio a academia, né, porque além de eu não me identificar, né, para mim assim, então eu tenho que começar a educar a minha vontade nesse sentido, né? Eu sei que aquilo vai fazer bem para a minha saúde, então eu tenho que ir, porque vai fazer bem para a minha saúde, mesmo que para mim não seja confortável. Eu estou educando a minha vontade, né? Vem a questão também, além disso, de buscar a virtude da fortaleza, como eu disse, né? De persistir, de enfrentar as dificuldades da vida, né, de encarar de fato, de ter coragem e ter essa constância diante da vida, né? Então é a correção. É uma correção de hábitos. Sim, né? Mudança de postura diante da vida, né? Inserir, tirar os hábitos, eliminar os maus hábitos e inserir bons hábitos na nossa vida. Né? Vê só, quando a gente fala nesse de academia,
um médico, ele estava entrevistando uma mulher, entrevistando ela, aquela parte que o pessoal é bem obeso mesmo. Né? Sim. Aí a mulher estava chateada porque o hospital estava dando feijão e arroz para ela comer. Aí ela disse assim, não come isso. E daí o médico disse, você já comeu pelos próximos 5 anos da sua vida. A questão aí da obesidade, da questão disso daí, me fugiu da mente, eu ia perguntar. Me fugiu da mente agora, meu Deus do céu. Me fugiu da mente. Eu vou ter que pegar uma colinha aqui, licença. Fugiu, mas daqui a pouco volto e eu faço a pergunta, tá bom? Certo. A gente, aqui na Secretaria de Educação, quando tem os projetos de Setembro Amarelo, esse tipo de coisa, a gente viu que tem canais que a gente pode pedir ajuda pra, né? Se tem alguma coisa relacionada a isso, o apoio social, tanto na Secretaria de Educação, sei lá, a presença de profissionais nas escolas. Sim, Tem isso, as pessoas podem contar com isso na questão tipo de alcançar sonhos. Por exemplo, a pessoa procrastina, aí chega um limite que ela ali não conquista nada. Tem gente que se acha burro porque não consegue aprender tal coisa. Qual seria a ajuda para uma pessoa que já está num limite assim, muito grande de procrastinação? Primeiramente, quando já está nesse limite, né, que já está realmente de uma forma, vamos dizer, patológica, né, buscar uma ajuda profissional, né, um bom profissional, ou seja, um psicólogo e possivelmente, dependendo do caso, um psiquiatra, né, que pode ajudar em alguma questão de medicação, que pode ajudar na questão de ansiedade, que talvez esteja ligada à questão, né, do nível de ansiedade, né, está acima, porque, assim, falando um pouco de ansiedade, né, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo diante de situações de ameaça e perigo, né, ela quem, por exemplo, nos motiva a levantarmos todos os dias e cumprir nossas obrigações do dia a dia. É ela que, por exemplo, nos dá ânimo para seguir e buscar nossos objetivos. Mas aí qual o problema da ansiedade? Né? Que vem esse questionamento. Qual o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é o nível que ela se apresenta na nossa vida. Quanto maior for, a gente precisa ter atenção e cuidado com isso. Né? E aí possa ser que uma pessoa que esteja com nível de ansiedade alta, né, também seja uma pessoa que possa começar a ser procrastinadora. Né? Aí entra a questão realmente de buscar essa ajuda profissional, essa rede de apoio. Né? Hoje o município já disponibiliza, né, de psicólogos no centro de especialidades aqui. Nas escolas municipais já tem psicólogos, né? A gente faz esse acompanhamento, eu sou psicóloga pelo município de Buíque. Né? Eu acompanho 2 escolas e também o Centro de Educação Inclusiva. Né? E a gente dá esse suporte, porque a gente vê, né, que hoje, a geração de hoje é uma geração procrastinadora. Não é preconceito, não? Com a geração Z? Não, mas é a realidade, é o que a realidade nos mostra. Né? Que, principalmente a questão, né, de redes sociais, né, que tem levado as pessoas a viverem ali, naquele mundinho, esquecendo o que deve ser feito na vida real. Né? Mais alguma pergunta, Juan? Tu tem aí? Sim, na parte agora me bateu uma dúvida. Como a autoeficácia se relaciona com a capacidade de nos mantermos motivados? A autoeficácia, né? A autoeficácia quer dizer você se sentir útil, né? Então, a partir do momento que você se sente útil, você se sente motivado. Né? E como é que você se sente útil? Eu sempre trago essa frase. Você fazendo o que deve ser feito para o mundo, para as pessoas e para a sua vida. Né? Você vai ter esse sentimento de utilidade, né? Quando a partir do momento que você se dispõe para ajudar as pessoas, ajudar um colega. E aí, quando você tem esse sentimento de utilidade, você, né, acaba se sentindo motivado e aí vai elevando o desejo de você correr atrás dos seus objetivos, até de fazer com que os seus colegas também corram, de você estimular para que seus colegas corram atrás dos seus objetivos, né? Incentivar. Ok. Tem mais alguma pergunta? Para vencer a procrastinação, eu estava falando da mulher lá obesa, não foi? Eu lembrei do que era.
correto, corta logo pela raiz, ou a gente pode ir fazendo isso aos poucos? Se tu passa 2 horas por dia no Instagram, tu coloca o tempo lá, 1 hora hoje. Isso ajuda ou é bom cortar logo? É porque assim, isso vai de pessoa para pessoa, né? Aham. Cada pessoa tem sua forma, sua particularidade. Então, assim, possa ser que funcione para algumas pessoas, né? Mas eu acho que o ideal é você ir aos poucos, E né? aos poucos pra se E aos adaptar, né? poucos, cortando, né, os maus hábitos que te levam à procrastinação e entendendo, se instalando na realidade, né? Entendendo que a vida nos pede algo todos os dias. E a gente precisa ter coragem para enfrentar, né? E para realmente, falando na questão da preguiça, né? Vamos imaginar, vocês querem chegar, falando aqui, né, para a turma, né? Como representante da turma, vocês querem chegar ao fim da vida de vocês sendo lembrados, né? Como aquela pessoa que se dispôs a fazer o que deveria ser feito diante da vida, a ajudar os colegas, né? Aquele aluno que estava sempre ali, se dedicando nos estudos, ajudando a família, aquela pessoa ajudando a família a ser um bom irmão, ou aquela pessoa que não fez nada da vida. Né? Isso é uma importante reflexão para a gente fazer, que também vai nos tirar do movimento de procrastinação. Eu quero chegar ao fim da vida e ser lembrado como aquela pessoa que realmente cumpriu o seu dever no mundo, ou como aquela pessoa procrastinadora, preguiçosa, que não fez nada. Isso. Fora isso, os pais... Pode falar. Bom, no meu ponto de vista, seria uma coisa assim bem interessante. Na verdade é bem interessante, tipo, essas pessoas assim que estão sempre ali presentes assim nesses momentos assim importantes, tanto ajudando assim os colegas quanto assim motivando assim algumas pessoas assim, da família e tudo mais. Bom, e também nesse ponto sempre importante estar presente, sempre nessas ocasiões assim importantes, e também naquelas assim que não tem tanta importância assim, mas Sim, tá falando na questão com certeza, de motivar, né? De motivação, de ter esse assim, apoio. É importante estarmos rodeados de pessoas que nos inspirem a ser melhor, né? Uma coisa, assim, tu ia falar, né? Não, pode falar. Acho que eu como professor, pra gente poder encerrar por conta do tempo, eu como professor eu diria assim, quando eu terminei o ensino médio, eu pensava que um dia meus pais iriam precisar de mim, financeiramente mesmo. Porque geralmente é assim, né? Geralmente é assim nas escolas estaduais. Os pais têm uma condição tal, mas a tendência no mundo que a gente está hoje é que o filho consiga ir mais além. Eu bem conheço várias pessoas que têm sítio, aí cuidam de animais e tudo mais, e os filhos são médicos. Sim. Então, assim, é importante pensar que um dia seus pais podem precisar de vocês, né? Né, Juan? Exatamente. E essa procrastinação, isso vai fazer com que depois você se sinta tão inútil que quando teu pai precisar de Claro, se você não conseguir, né, alcançar seus objetivos de vida, depois você vai olhar para trás e dizer, poxa, eu gastei minha vida todinha e por conta desse problema de pequenos hábitos que você falou, sim, que eu não corrigi, hoje eu estou me sentindo nada. E meus pais estão aqui precisando de mim. Como você falou, se você não faz por você, faça pelos outros. Faça essa reflexão, né? Eu não quero fazer por mim, mas eu vou fazer pelo meu pai, que vai precisar de mim futuramente, vou fazer pelos meus filhos, né? Quem pretende construir uma família, quem pretende casar futuramente, eu vou fazer para um dia dar uma qualidade de vida melhor aos meus filhos, uma qualidade de vida melhor aos meus pais, né? Outra coisa que é importante, um exame de consciência, é um exercício de exame de consciência diária. Por exemplo, se questionar, quando você estiver naquele momento, perguntar, o que eu estou fazendo agora é o que eu deveria fazer? Né? O que eu estou fazendo agora realmente é o que a vida me pede? O que eu estou fazendo agora merece toda a minha atenção? Ou essa narrativa é algo que eu criei para me satisfazer? Para me colocar naquele eixo do prazer que eu falei, naquele prazer momentâneo, né? Porque assim, viver no mundo do prazer é muito perigoso, né? Porque é algo momentâneo, é algo passageiro, que muitas vezes nos tira de conquistar coisas, né? Que vão durar uma eternidade, vamos dizer assim, né? Coisas que são importantes ao longo da nossa vida. Ok, foi dado o conselho, anotado o conselho, então a gente quer agradecer
Eu sua que presença agradeço. aqui. Né? Pelos temas aqui, tem coisa até as horas para falar, mas nosso tempo é limitado. Para mim foi assim, uma imensa satisfação. Muito obrigada pelo convite. Quer dizer que eu estou à disposição quando precisar, em outro momento, né, alguns outros temas, algumas outras questões que os alunos tenham curiosidade, eu estou aqui. Perfeito. Para cumprir o que deve ser feito, a minha missão que eu escolhi, né, para diante do mundo, o meu dever, né, de poder contribuir de alguma forma, de trazer algo de bom, de positivo na vida das pessoas. Ótimo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.